Meus irmãos, muito bom dia, louvado seja Deus por mais um dia abençoado em que estamos reunidos para desfrutarmos da poderosa Palavra de Deus. Espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem com a sua família, espero que as ricas bênçãos do Senhor estejam sendo transbordadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos reunidos novamente para compartilharmos mais um café diário. Quero pedir encarecidamente que você venha compartilhar essa mensagem em nome de Jesus e que ela venha falar de forma poderosa no seu coração, que essa palavra venha do alto da parte de Deus para a sua vida. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesse dia, nessa terça-feira abençoada, sobre os milagres que Jesus fez. Sabemos que Jesus fez inúmeros milagres extraordinários, ao ponto da Bíblia dizer no livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 25, a Bíblia nos diz que os milagres de Jesus foram tão extraordinários que não haveria livros, enciclopédias no mundo capaz de narrar tudo que Jesus fez. Jesus fez grandes milagres extraordinários, mas a Bíblia nos fala de 3 milagres que é considerado os maiores milagres de Jesus. A Bíblia não nos dá outras referências de que Jesus tenha feito outros milagres semelhantes a esses 3, que já é um grande número. Esses 3 milagres que Jesus fez já é extraordinário. E que milagres são esses? Jesus ele vai ressuscitar 3 pessoas em seu ministério. Nos 3 anos de ministério que Jesus teve, ele vai ressuscitar 3 pessoas. A Bíblia diz que Jesus vai ressuscitar a filha de um oficial chamado Jairo, uma menina de 12 anos de idade, que estava enferma. Enquanto este homem chamado Jairo foi buscar o Senhor Jesus, a sua filha veio a falecer, veio a morrer. E Jesus ressuscita essa menina. O segundo episódio está registrado, esse relato da filha de Jairo que é ressuscitada, está registrado no livro de Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. O segundo milagre da ressuscitação que Jesus faz está registrado em Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17, onde a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus vai impedir que o filho de uma mulher viúva viesse a ser sepultado. Esse jovem já tinha falecido e o seu corpo estava sendo levado para ser enterrado. Jesus entra exatamente na cidade quando o corpo daquele menino estava sendo levado para o sepultamento. E é tão tremendo que a Bíblia diz que nem saíram da cidade. Jesus se encontra com aquela mulher e ressuscita o seu filho que estava em direção a ser sepultado. O terceiro milagre da ressuscitação está registrado em João capítulo 11, do verso 1 até o verso 29, onde a Bíblia Sagrada vai nos dizer que um amigo de Jesus, uma família de 3 irmãos, extremamente amigos de Jesus, eram formados por 2 mulheres e um homem chamado Lázaro. Eles eram irmãos e Lázaro vem a morrer. Lázaro, ele fica doente, ele morre, ele é sepultado e Jesus vai aparecer depois de 3 dias, depois de 4 dias,
e vai ressuscitar aquele homem. Nós vamos ver que é um milagre extraordinário. No Antigo Testamento, também há relatos de ressuscitação. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 até o versículo de número 24, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele vai ressuscitar o filho de uma viúva. Também aqui em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 32, diz que o seu sucessor, profeta Eliseu, vai ressuscitar também o filho de uma viúva, ou de uma viúva não, também um filho de uma mulher chamada Sunamita. Essa mulher, ela já era uma mulher que não tinha filho, e o profeta declara que ela engravidaria, e ela engravidou, só que o menino veio a morrer, e ele ressuscita através do poder de Deus. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 até o versículo 22, a Bíblia nos diz que esse mesmo profeta chamado Eliseu, um tempo depois ele veio a morrer, e a sua cova, depois que os seus ossos estavam ali, houve uma guerra, naquela região onde ele havia sido sepultado. E por algum motivo que a Bíblia não nos diz o porquê, mas diz que um dos soldados de um exército que estava brigando contra o outro é ferido e morre. Quando esse homem cai morto e toca nos ossos daquele profeta já morto, já só tinha os ossos do profeta, o homem que havia sido ferido na guerra, ele ressuscita. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao versículo 22. Algo extraordinário. Por que eu estou falando isso para você? Porque a pergunta que está no ar é o seguinte: qual é o problema que Deus ele não pode resolver na sua vida? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho do seu fracasso? Qual é o tamanho da sua perda? Qual é o tamanho do seu desespero, da sua tragédia, que você acha que Deus ele não pode resolver e mudar a história? Eu contei para você aqui que Jesus ressuscita pessoas da morte. Ele tem poder para trazer aqueles que estão mortos. E talvez a sua morte nesse dia não seja uma morte física. Talvez o seu problema seja no campo espiritual, seja no campo conjugal, seja no campo emocional. Talvez a sua luta, talvez o seu problema seja no campo financeiro, seja no campo da saúde, e você julga que é um problema insolúvel, que é um problema que não tem solução, que é um problema impossível de você encontrar a solução. Provavelmente, para você pensar assim e para você dizer assim, provavelmente você está procurando ajuda no lugar errado. De fato, existem pessoas que vão nos orientar, vão nos ajudar, vão nos aconselhar, vão nos dar uma palavra, mas existem coisas que as pessoas não poderão fazer. Existem ajudas que as pessoas não poderão nos ajudar. Eu contei para você aqui relatos de pessoas que foram ressuscitadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, cada um com a sua história, cada um com o seu relato. O problema é que muitas das vezes a gente pesa na balança as nossas necessidades como prioridades para Deus e como mais importante do que o problema dos outros. Muitas das vezes, quando nós só conseguimos enxergar as nossas necessidades de uma forma egoísta, porque todo mundo precisa de ajuda, todo mundo a todo momento está precisando. Então, quando nós só olhamos para o nosso próprio umbigo, a sensação é que
as coisas estão demorando da parte de Deus para a nossa vida. E na verdade não é. Uma coisa que eu aprendi, todas as vezes em que eu priorizo orar pelo meu próximo, orar pelo meu irmão, entregar as necessidades do meu próximo a Deus, as minhas situações, as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso, são agilizadas automaticamente, gradativamente, conforme eu oro e entrego a vida do meu próximo a Deus. Quando eu só fico preocupado em entregar a Deus o que eu preciso, e o meu próximo é a última opção, é como se eu estivesse pouco me lixando de saber que as outras pessoas que estão no meu redor, por mais que eu não conheça, também precisam de socorro, também precisam de ajuda. Nesse momento, tem pai de família que está desempregado. Nesse momento, tem pessoas passando dificuldades financeiras de até colocar alimento dentro da sua casa. Nesse momento, tem pessoas que estão saindo de casa sem destino para tentar arrumar um emprego. E eu não posso olhar e saber que isso acontece diariamente e não me importar de orar por essa pessoa, de entregar essa pessoa diante de Deus. Porque como eu também gostaria que alguém dissesse: estou orando para você, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir essa porta. Pessoas também precisam que eu seja um instrumento de Deus para auxiliar outros. Eu contei para vocês esses 3 milagres que Jesus fez de ressuscitar, cada um no seu cenário, cada um na sua perspectiva da vida e nas suas necessidades. E o Senhor Jesus em nenhum momento tratou eles com indiferença. Jesus deu toda a atenção e auxílio que eles precisavam, porque o Senhor Jesus requer que eu dê auxílio, requer que eu dê atenção quando encontra alguém que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui em um enterro, o último enterro que eu fui, o último sepultamento que eu fui, e quando cheguei naquele ambiente, era o pai do pastor, que é meu pai na fé, e cheguei naquele ambiente, né, bem triste, e percebi que todos chorando, muito triste pela perda, mas ao mesmo tempo nós não deixávamos de ter a esperança de que aquele que morreu em Cristo está guardado no Senhor. Aquele que morre em Cristo, nós temos a plena convicção que o Senhor, por mais que não ressuscite como nós esperávamos fisicamente, há uma promessa de uma vida eterna. Em contrapartida, no mesmo local, eu vi outro sepultamento, vi outro velório, enquanto uma família gritava desesperadamente por aquele que faleceu. Talvez alguém que não tem esperança, talvez alguém que não tem a certeza no Deus a qual nós temos. O crente, o cristão, aquele que crê em Deus, também perde, também sofre, também tem dificuldades, mas a diferença é quem eu tenho crido diante dos momentos de provação. Quem é que você tem crido, meu irmão? E quem é que você tem depositado a sua esperança? Deus quer que nós tenhamos nele a esperança e que nós venhamos também animar outras pessoas para confiar que o nosso Deus pode fazer todas as coisas naqueles que nele confia. E ainda que ele não venha fazer segundo a minha vontade, eu sei que a vontade dele é maior e Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Então, se você está passando por alguma dificuldade nesse dia, tenha plena certeza que se ele ressuscita mortos, imagina o que ele pode fazer com você. Ainda que esteja morto, como diz a palavra do Senhor, se você crer, você ressuscitará em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado e até o próximo encontro em nome de Jesus.